Eu vou fazer uma oração para você, meu amigo, minha amiga. Não importa qual religião você é. O que importa é que Deus, Ele é o seu Criador. Foi Ele que lhe formou no ventre de sua mãe. Antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, Deus já te conhecia. É o que está nas Escrituras. Porque veja bem, se nós não tivesse este Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Jesus, o Deus Espírito Santo, se não existisse, nós não estaríamos aqui. Não existiria nada. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu vou fazer uma oração por você, para que Deus, Ele venha visitar o teu coração. E se você estiver pronto, preparado para o receber, Deus vai fazer morada no teu coração, tá certo? Assim como Satanás, os espíritos das trevas, ele tenta se apossar de você, ele tenta dominar, controlar você, ele tenta invadir o teu coração, que o espírito das trevas, o que ele faz é invadir, ele invade o coração das pessoas. Já Deus não. Deus, ele visita, ele analisa. Se o teu coração está pronto para o receber, então ele vem e faz morada dentro de você, tá certo? E Deus, ele é assim, ele não obriga, ele não se apossa, ele pede licença, visitando para que você o receba e o aceite em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, dono da prata, Deus que criou tudo, Deus que formou tudo, meu Pai. O Senhor nos criou, nos formou e colocou na terra para que nós possamos, ó Deus, decidir qual Deus que devemos servir. Ou servimos o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, ou servimos o espírito das trevas, Satanás. Ó meu Pai, não deixe o teu povo passar necessidade, não deixa o teu povo sofrer, meu Pai. Existem muitos problemas aqui na terra hoje, meu Pai. Existem pessoas sofrendo agora no leito de dor, cansado, oprimido, sobrecarregado. Existem pessoas aprisionadas, meu Pai, no cárcere, preso, porque cometeu algo errado, meu Pai. Visita eles agora, aonde eles estiverem, para que, meu Pai, eles venham ver, analisar o seu pecado, o seu erro, e venha se consertar, meu Pai, para que o Senhor faça morada no coração deles. Meu Deus, não deixe o teu povo desamparado, não deixa o teu povo cair em tentação, meu Pai. Mostra para ele
que o Senhor dá oportunidade todos os dias para ele, para que eles venham te buscar, para que eles venham te aceitar. Porque o Senhor não obriga, o Senhor não obriga nada, meu Pai. O Senhor nunca obrigou a mim, nem o teu povo. O Senhor faz uma visita e se eu aceitar, o Senhor entrará no meu coração, no coração deste povo e fará morada, meu Deus. Por favor, não deixe o teu povo cair, meu Pai. Abençoa eles, abençoa cada um deles, para que o teu nome seja glorificado, exaltado através da nossa fidelidade. Faça nós, meu Pai, ser invisível aos olhos do diabo, para que o diabo não venha prevalecer contra nós. Meu Deus, tira o flagelo, tira, meu Pai, o opróbrio, tira, meu Pai, de dentro de nós a mentira, a falsidade. Tira de dentro de nós, meu Pai, o palavrão, a mágoa, tira o ódio, tira, meu Pai, as iras, tira todo o trabalho de feitiçaria que está dentro de nós, meu Pai, para que nós venhamos estar de pé quando o Senhor nos visitar. Ó Deus, eu te peço e entrego todo esse povo em tuas mãos, com uma certeza de que o Senhor já o abençoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Trindade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então é isso, meu amigo. Olha, nós podemos ver que Deus, toda a vida foi assim. Desde o começo do mundo, desde a criação, desde quando Deus formou tudo, Ele trabalha assim. Ele visita primeiro aquele coração, Ele visita aquela mente. E se ela aceitar, então Deus fará morada. Sempre foi assim. Olha, Sansão, Deus era com a família de Sansão, os pais. E quando os pais, a mãe de Sansão estava grávida, Deus falou: olha, esta criança é uma criança que julgará o meu povo. Ele vai lutar para que o meu povo seja liberto. Então, foi assim que Deus fez com Sansão. E Deus falou para que não passasse navalha na cabeça de Sansão. Por quê? Por que Deus falou? Porque Deus, Ele quer uma aliança com você. Ele faz uma aliança com você. Qual é a aliança que você pode fazer com Deus? Para que Deus faça morada sobre você. Quando Deus falou para os pais de Sansão, quando a criança nascesse, não viesse a passar navalha, então foi uma ordem dos pais. Os pais de Sansão obedeceu. Ele obedeceu. O primeiro passo, ele obedeceu, não passou navalha. E aquela criança foi crescendo e os pais dele obedeceu. Nunca passou navalha na cabeça. Quando ele se tornou adulto, Sansão se interessou pelas coisas do mundo, pelas coisas que não eram do agrado de Deus. Ele desejou mulheres dos filhos daqueles inimigos.
E quando ele escolheu, ele preferiu mulheres inimigas, não era do agrado de Deus e nem do agrado dos pais. Os pais chegou para ele e falou: Sansão, existem mulheres no nosso povo, no meio do nosso povo. Por que que você vive procurando encrenca? E ele não deu ouvido. Ele não acreditou. E ele passou a fazer a sua própria vontade. E então ele foi e ele, por 7 vezes, ele mentiu. Ele mentiu, aliás, por 6 vezes, e a 7ª ele entregou a aliança que ele tinha feito com Deus, que os pais tinham feito, e que ele foi orientado por isso, assim. E ele entregou. 6 vezes ele mentiu, e a 7ª ele entregou a aliança que foi feita com Deus, e ele veio sofrer as consequências. Você sabe que quando Deus faz uma aliança com uma pessoa, ela tem que ir até o final, para que ela não venha quebrar. E foi assim que Sansão perdeu a direção. Primeiro, ele não deu ouvido aos pais. Segundo, ele procurou mulheres inimigas que não eram aceitas por Deus. E essas mulheres destruiu a vida dele. E terceiro, ele falou que não se cortasse o cabelo dele, que a força dele estava no cabelo, se cortasse ele perdia as forças. Não era que a força estava no cabelo. A força dele estava até o dia que ele mantesse aliança. A força está na aliança quando você faz para com Deus. Entendeu? E aí ele perdeu toda a direção, perdeu a força e foi derrotado. Sendo que nesta derrota ele foi preso, vazaram os olhos dele, ele sofreu as consequências. E depois de muitos anos, ele como escravo, cego, ele praticamente se suicidou. Por quê? Por que que ele suicidou? Porque ele planejou matar todo aquele povo, mas também a vida dele estava no meio. Ele sabia que ele ia morrer no meio dele, junto com aquele povo. Então ele fez algo errado. Deus deu novamente a força para ele, mas no mesmo instante Deus sabia que ele não estava mais salvo. Por quê? Porque o suicídio não tem jeito, não tem chance, não tem oportunidade. A pessoa que suicida, sabendo que vai se suicidar, vai morrer. A pessoa que suicida, ela vai direto para o inferno. Não é para o lago de enxofre, não é. É para o inferno. Existe o Seol, que é lugar dos mortos. Lugar dos mortos. Que mortos? O lugar que todas as pessoas
que são condenadas a pecado, que pecou, ela morre, ela vai para este lugar chamado Seol. E aqueles que não têm julgamento, como suicídio, não tem julgamento, como a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, não tem julgamento. A pessoa que recebe o Espírito Santo e ele blasfemar contra o Espírito Santo, ele pecar e blasfemar contra o Espírito Santo, não tem julgamento. Ele vai direto para o inferno, juntamente com aquele que suicida, como Judas Iscariote se suicidou e muitos outros que você vê suicidando. Então vai diretamente para o inferno, não é para o lago de enxofre, de fogo, não. É para o inferno. Existe o inferno, existe o lago de fogo com enxofre para a condenação final de tudo. As pessoas que estão no Seol vai ser julgada, vai para o lago de fogo. O inferno é jogado no lago de enxofre com fogo. Certo? As pessoas que têm pecado, que morrem no pecado, ela vai para o Seol, ela tem um julgamento para saber que está indo para ali porque fez. E aquela pessoa que morre servindo a Deus, a pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, a pessoa que morreu fazendo a obra de Deus justamente, essa pessoa vai para o seio de Abraão, outro lugar, esperando o julgamento. Ele também tem um julgamento, mas esse julgamento ganhará salvação. Chama o seio de Abraão. Então ele morre, ele vai dormir. Ele dorme esperando o julgamento no seio de Abraão. É assim que funciona. Você que serve a Deus justamente, que agrada a Deus, você morrer, você vai dormir lá no seio de Abraão, esperando o julgamento. E aquele que morre em pecado, ele morre e vai para o Seol esperar o julgamento. E aquele que se mata, que suicida, procura a morte, aquele que sabe que vai morrer ali na hora, ele procura, ele planeja a sua morte, o suicídio, ele vai para o inferno. E depois é jogado tudo, até a morte é jogado no lago de enxofre com fogo, no final. Todos, o pecado, a morte, o inferno, o Seol, vai ser lá jogado no lago de enxofre com fogo no final. Entendeu, meu? Então você tem que entender o seguinte: quando você serve a Deus, se você não tiver uma aliança com Deus, você está correndo o risco de perder a direção e sair fora e abandonar. Às vezes as pessoas dizem assim: por que muitos pastores, bispo, obreiro, membro saem da congregação? Por que eles saem da congregação? Porque eles nunca tiveram uma aliança com Deus. Esta é a verdade. Nunca tiveram uma aliança com Deus. Até mesmo as pessoas que têm uma aliança com Deus, ela corre um risco de ser enganada pelo mundo.
por Satanás. Mas ela tem mais chance de ganhar a salvação do que aquela pessoa que nunca teve uma aliança com Deus. Então você precisa fazer uma aliança com Deus. É a mesma coisa no casamento. No casamento, você faz uma aliança, você promete, você recebe uma aliança, a mulher recebe uma aliança, o homem recebe uma aliança. Ali é uma confirmação de uma aliança, que ele conviverá com aquela pessoa até a morte, a fome, com tudo, doença, tal. Então ela faz aquela aliança. Quando o homem não respeita mais a mulher e a mulher não respeita mais o homem, então quebraram a aliança. A aliança é quebrada e muitas das vezes há separação. Às vezes há separação. Como? Numa hora ela vai para o lugar dela, outra hora ele vai para o lugar dele. Se separam, porque quebraram a aliança, entendeu? Quando se namora, não tem aliança. Quando há um namoro, não tem aliança. Mas quando há um casamento, há uma aliança. Então, se você está dentro da congregação, está namorando com Jesus, você tem um risco de cair fora, abandonar. Mas se você está dentro da congregação e tem uma aliança com Deus, fez uma aliança com Deus, então você tem chance de se salvar, de ganhar salvação, entendeu? Por isso que há muita gente saindo fora, muita gente caindo fora, porque não tem aliança com Deus. Pastores, bispos, obreiros, membros, todos esses caíram porque não teve uma aliança com Deus. E se você recebeu o Espírito Santo, ainda você corre um risco. Por quê? Porque você corre um risco, porque o diabo, ele pode plantar uma semente dentro de você e essa semente ela pode crescer. E ela crescendo, ela pode impedir que você faça a vontade de Deus e Deus pode sair de dentro de você. Agora, se você tem um pacto, tem uma aliança, se você tem um pacto com Deus, se você tem um chamado de Deus e você faz um pacto com Deus, e aí, meu amigo, não há chance nenhuma de você sair fora, de você perder a direção de Deus, porque você é um escolhido, você é um chamado de Deus, você é um escolhido, você foi escolhido, você foi preparado, então você nunca vai cair, como os profetas, os sacerdotes, Elias, né? Eliseu, Ezequiel, Daniel, eles tiveram pacto, eles foram escolhidos por Deus. E aí Deus, ele agradou a Deus, o coração dele, a mente dele, a vida dele agradou a Deus. E aí, hoje, você tem o exemplo de Daniel, de Eliseu, Elias, aquele sacerdote, Abraão, você vê. Por isso, meu amigo, preste muito atenção. O que é servir a Deus? Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é como você servir o homem. Não é. É diferente. É muito mais. Então,
Procure servir a Deus para que você seja um escolhido, um chamado. Você tem um chamado e você ganha a salvação. Não é fácil. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Entendeu? Esses escolhidos nunca caem, nunca vão sair da presença de Deus. Mas o chamado pode cair. Se você é chamado, pode cair. Você chega até receber o Espírito Santo, mas você ainda é chamado. Por quê? Porque você pode dar ouvido ao espírito maligno, que ele vem, assim como ele usou com Eva, né? Adão pecou, Eva e muitos outros, para que você seja bem-sucedido. Procure andar no caminho de Deus. Evite os maus caminhos, as más companhias. Evite o mal na tua vida, para que você seja bem-sucedido, em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego você nas mãos do Deus vivo, entrego a tua casa, entrego a tua família nas mãos do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.